Vamos lá, Guigão, hein? Guigão é bom. Resident Evil Village é um dos piores de toda a saga. Não é segredo pra ninguém que a saga Resident Evil é uma das mais incríveis e polêmicas de todos os tempos. Afinal, da mesma maneira que tem verdadeiros clássicos do mundo dos games e que todo mundo ama, tem também alguns jogos bem duvidosos e que dividiram a opinião dos fãs. E é o caso de Resident Evil Village, um game amado por uns e odiado por outros, e dito como um dos piores jogos da saga. Bom, eu joguei pela primeira vez e assim, esse jogo me deixou confuso e com Jogo de ação? Incrível. Resident Evil? Uma bosta. sentimentos mistos. Eu achei bom, só que ao mesmo tempo eu achei ruim. Assiste o vídeo até o final pra entender melhor. Opa pessoal, beleza? Eu sou o Gui e aproveita e deixa esse like sensacional aí no vídeo pra ajudar o meu trabalho. Muito obrigado e bora lá. Eu sempre fui muito fã da saga Resident Evil. Eu gosto muito da trilogia clássica, o 4 é disparado o meu favorito, o 5 eu acho bem ruim e o 6 é uma bela de uma bosta, mas é uma bosta que eu acho divertida. O problema é que ele levou a saga pra um caminho completamente maluco e espalhafatoso, bem longe do que Resident Evil sempre foi. E aí precisou vir o Resident Evil 7 pra praticamente salvar a franquia, trazendo tudo de volta ao básico. Um survival horror mais pé no chão, mais tenso e mais focado em atmosfera e medo. Só que aí depois disso tudo veio Resident Evil Village. E o problema é que esse jogo não consegue decidir muito bem o que ele quer ser de verdade. E pra começar, vamos falar da história. Ela é uma continuação direta do Resident Evil 7. Aqui a gente acompanha de novo o Ethan, e depois dos eventos do jogo anterior, acabou indo morar em algum lugar remoto da Europa com a Mia. Agora eles têm uma filha, a Rose. Parece que finalmente as coisas deram uma acalmada. Só que obviamente isso não dura nada. Do nada a Mia é atacada pelo Chris Redfield, o mestre Jedi da franquia, e chega chegando. Ele não explica absolutamente porra nenhuma e simplesmente diz que precisa levar o Ethan e a Rose, prometendo. Loucura essa arma, né? Não faz o menor recuo. Tudo bem que o Chris é fodão, é fortão e tal, mas... Não tem nenhum recuo no tiro, né? Ó, não A tem Mia é impacto. atacada pelo Chris É bala de festinha? Redfield, Olha lá. o mestre Jedi da franquia, e chega chegando. Tá, Ele não explica absolutamente tá. porra nenhuma e simplesmente diz que precisa levar o Ethan e a Rose, prometendo que vai explicar tudo Tá depois. Só que esse depois nunca chega. O comboio é atacado, os soldados do Chris morrem e o Ethan acorda no meio do nada, completamente perdido, percebendo que a filha dele foi sequestrada. E é assim que ele vai parar no meio de uma vila completamente bizarra, onde ele descobre que existe um culto dedicado à mãe Miranda, a líder daquele lugar, junto dos seus 4 lords, a Lady Dimitrescu, linda, maravilhosa, o Carl Heisenberg, a Dona Benevento e o Salvatore Monroe. E para conseguir resgatar a filha, o Ethan vai precisar derrotar cada um deles. E é aí que o game começa pra valer. Bom, caras, assim, no geral, eu gostei da história. Ela conseguiu me deixar interessado do começo ao fim. Queria saber o que cacete estava acontecendo naquele lugar. Porém, ela vai perdendo a força de uma maneira impressionante. O começo ali é a melhor parte, sem sombra de dúvidas. Todo aquele mistério, a apresentação dos personagens é bem legal, os lords e tal, aquele clima bizarro. Porém, do meio pro final as coisas ficam tão jogadas, tão qualquer nota, sabe? Eles dão uma informação pra gente sem explicação. Ah, por que tal coisa aconteceu? Ah, por que... Como tudo em Resident Evil nos últimos anos, né? Mas assim, a franquia, cara, o Resident Evil, assim, tem uma parcela de fãs que são conscientes, que é a galera que sabe o que é o jogo e que curte. E tem uma parcela de burrificados, entendeu? Qualquer coisa que eles colocarem lá, eles vão falar, mas tem uma explicação, né? É, tem. Mas é boa? Acha maneira a explicação? É que nem aquele logo da Umbrella ali, no Village. Eu lembro que eu falei, cara, isso aqui tá uma merda. Hoje todo mundo diz que é uma merda, né? Mas na época tinha os caras, tá falando isso aí, mas tem explicação. Tinha cobra no 1, tinha cobra no 1. Tem explicação. Tem explicação no final lá, né? Os arquivos da mãe Miranda, do porquê, que ela é, o porquê essa coisa. Você gosta? Então, assim, essa é a Capcom com Resident Evil nos últimos anos, assim, é qualquer coisa colocada de qualquer maneira pra qualquer tipo de fã também achar qualquer coisa. Sim, mano, aceita e é isso. Agora o Chris montou um tanque com serra elétrica no meio desse lixão. Como? Da onde ele tirou esse tanque? Ah, sei lá, mano, ele é o Chris, ele é foda e ele montou essa porra. Tudo fica muito corrido, o que era uma vibe sendo construída com calma. Do meio pro final eles começam a correr do nada. E eu não vou dar spoiler aqui, tá? Mas tem uma parte que, fulana morreu. Aí depois, não, a fulana tá viva. Ué, mas por quê? Como? É por causa disso aqui e é isso. A gente tem que ir embora, vamos logo, mano. É assim, entendeu? E sobre
o personagem principal, eu gosto dele. Eu gosto do Ethan como protagonista. A motivação dele é muito boa, afinal ele quer salvar a filha, mano. E que pai não vai passar pelo inferno só pra salvar os filhos, né? Mas ele não é do mesmo nível dos protagonistas clássicos da saga. Não tem nem como comparar. Eu gosto dele, ele não é horrível como muita gente fala, mas não dá, mano. Não tá no mesmo patamar da Jill, do Chris, Leon, Claire, não tá. Tanto que aquele trecho final onde o Chris aparece, o maluco rouba a cena. Você vê a força daquele personagem. Em pouco tempo de tela, a gente vê a presença do cara. É bizarro, ele é muito foda. E sobre os lords, os chefes do game, a única que eu achei legal mesmo foi a Dimitrescu. A única que é marcante é ela. E dos que aproveitaram ela feito a bunda, né? Fizeram todo o merchandising, toda a parada em cima da Dimitrescu, que é realmente uma personagem maneira, e simplesmente jogam ela no lixo. Nos primeiras horas de jogo. Aí você é obrigado a ter como boss final, ou final boss, o Magneto, o Homem-Peixe e a Mulher das Bonecas. A parte da Mulher das Bonecas, Beneviento, legal. Também só. E a boss fight é uma porcaria. Tá brigando com bonequinha. Cara, olha, eu não sei nem o que dizer, velho. lords que a gente tem que enfrentar, a Dimitrescu devia ser a última. Tanto que ela é mais marcante do que a própria Mãe Miranda, que é a boss final. Pra mim também é qualquer nota, a Mãe Miranda é esquecida. Desculpa. A Mãe Miranda é tão merda. Eu falei que o Magneto é o último chefão. É verdade, tem a Mãe Miranda. É tão bosta que eu esqueço sempre da Mãe Miranda. Meu Deus, desculpem, tá? A gafe. E a luta com ela é uma chatice. Eu falei, ué, como é que pode o chefe final ter uma luta tão chata quanto essa? Eu acho que eu prefiro a mosca do 6 do que a Mãe Miranda. O Monroe eu achei bem qualquer coisa. A Beneviento com aquela bonequinha, ela tá ali, ela existe. O Heisenberg é um puta potencial desperdiçado. Ele aparece ali botando uma pose de fodão e tal, e com aqueles poderes do Magneto. E ele até tem uma motivação interessante. Eu não tava esperando que o plano do Heisenberg fosse aquele. Mas aí tem tudo aquilo, toda aquela preparação de personagem pra no final ele virar um Megazord, um Transformer gigante, e a luta dele ser também qualquer nota, sabe? E eu gosto da ideia dos lords, eu gostei quando eles apareceram. Como eu disse, todo aquele começo onde eles são apresentados pra gente é bem legal. Pô, te deixa hypado pra jogar, pra lutar contra esses caras, mas a execução não é tão boa. Mesmo a Dimitrescu, que é a melhor ali, ela não foi tão bem aproveitada quanto poderia. E no geral, por mais que seja uma história legal, como eu disse, principalmente no começo, ela acaba sendo bem esquecível. Ela é uma aventurinha ali que eu joguei, curti em certas partes e é isso, nada marcante, principalmente se tratando de Resident Evil. Pra mim o Village tem uma cara de spin-off, ele tem uma cara de deslocado não só da franquia, mas ele parece deslocado até do Resident Evil 7, não parece uma continuação do 7. E sobre a gameplay, esse é um dos pontos mais legais do game, porque de fato Resident Evil Village é um game muito prazeroso de jogar. Concordo. Atirar nesse jogo é muito Concordo com tudo que ele vai falar de bom da gameplay, porque é boa mesmo. Muito legal, mano. Essa engine da Capcom é boa demais. Você pode pegar qualquer jogo com uma história bunda e colocar essa engine e vai ficar pelo menos divertido de jogar. E as armas são muito boas de se usar, todas, sem exceção, são muito boas. O game tem um combate muito divertido, de fato. E eu gostei também que temos um mercador muito parecido com Resident Evil 4, que é o Duke, né? Ele é bem legal e além de vender melhorias para as armas, munições, remédios e até uma maleta maior, exatamente como no R4, ele também pode fazer comidas que aumentam permanentemente nossos atributos. Pegamos carnes, peixes, entregamos para ele e aí sim ele faz essas comidas que aumentam nossa capacidade de tomar mais dano, mais vida e coisa assim. E o jogo tenta fazer uma coisa que no papel é até bem interessante, mas que na execução acaba deixando a desejar, principalmente por ter algumas partes que são bem chatas e entediantes. E a ideia é simples, temos os 4 lords e cada um deles controla uma área específica do mapa. A Dimitrescu fica com o castelo, a Beneviento com o casarão, Monroe com aquela área alagada toda estranha passando pela mina e por último a gente tem a fábrica do Heisenberg. Cada uma dessas áreas tenta puxar para um estilo diferente de terror, quase como se o jogo homenageasse outros tipos de jogos do gênero e até outros Resident Evil. O castelo da Dimitrescu, que é a primeira área, pra mim, de longe, é a parte mais legal do jogo inteiro. Essa parte tem essência de Resident Evil, aquela coisa do backing track no mapa, as portas fechadas, a gente ter que achar um item para desbloquear uma passagem, as perseguidoras
pessoas que ficam aparecendo do nada, mano, é em essência Resident Evil. Só que depois disso eu acho que começa a ficar estranho. Por exemplo, a luta final da Dimitrescu, que ela vira um dragão. Eu sei que tem gente que gosta, mas eu sinceramente acho espalhafatoso demais. Não precisava levar pra esse caminho grandioso que os outros games da franquia levaram. Lembra que no 5 e no 6 os chefes sempre tinham que ser gigantescos? Até aquela moscona gigante lá do 6. E não precisa. A Dimitrescu poderia ter uma transformação na pegada do Mr. X do remake de Resident Evil 2. Porque ela já tem um design maneiro. Pra que transformar ela num dragão, mano? É desnecessário. E depois do castelo, aí eu acho que o game começa a perder o ritmo mesmo. A área da Beneviento é interessante por ter um terror psicológico e nojento, parecendo muito Silent Hill. Aquele bebê é bizarro demais. Mas da segunda vez que a gente joga, não funciona tanto. Só fica chato. A área do Monroe eu não achei nada demais, nada de especial, entende? A luta com ele é até que legalzinha, mas não passa disso. A transformação dele eu acho foda, eu acho bem Resident Evil mesmo, um monstro nojento, todo zoado, sabe? Eu não sei vocês, mas ele me lembra o sem rosto da Viagem Chihiro transformado, só que mais nojento, né? E a pior área de todas é a fábrica do Heisenberg. Puta vida, cara, que coisa... Cara, esse momento aí é um dos piores momentos da história do Resident, cara. Sem sombra de dúvidas. É um dos piores, é top, acho que é top 3. Top 3 piores momentos da história de Resident Evil, cara. Chato. Eu não vi a hora de sair dali. É muito chata mesmo. E ainda por cima é longa. E o pior é que o jogo nem te recompensa por isso. Pô, beleza, eu passei por essa área chata, mas pelo menos a luta com a Heisenberg vai ser um negócio de maluco, irmão. Vai ser do caralho. E aí vem o Megazord. Para, velho, que negócio horrível. E falando nos inimigos, eu não curto os licanos. Vocês me perdoam aí, mas eu não gosto. Eu acho que não tem nada a ver, nem com a história faz sentido. Ah, o Kado transforma as pessoas em licanos. Mano, não faz sentido nenhum. Os mofados do Resident Evil 7, que muita gente reclama, tem cara de pesquisa que deu errado mesmo, algo genético que rejeitou aquela coisa no corpo. Os licanos não passam isso, eles destoam de qualquer inimigo da saga Resident Evil, é um lobisomem praticamente, mano. Tem hora que você fala, ué, mas é Resident Evil isso, mano, não adianta o jogo tentar explicar que o Kado... Não faz sentido, eles queriam botar um lobisomem e botaram, e é isso, aí você aceita a explicação. Bom, pelo menos o jogo é lindo, os gráficos são maravilhosos, os cenários são bonitos. No quesito técnico, Resident Evil Village é um dos mais bonitos de toda a saga. Isso eu não tenho o que reclamar. O castelo é foda, a gente entra nele e fala, nossa, que lugar horrível e lindo ao mesmo tempo. Enfim, no geral, Resident Evil Village é um jogo de terror e ação bem legal. Ele é divertido em vários momentos, tem uma gameplay mais ação do que terror. Bem gostosa de jogar e até começa com uma história muito boa. O problema é que... Assim, não é que a parte da fábrica é só chata. Ela é chata e ela é longa, cara. Longa. Aí você passa pela área de zumbi de VR. Não sei o que lá, estoura botãozinho da porta. Aí enfrenta um bicho lá que solta fogo. Nossa. Do meio pro final, essa história fica meio jogada, apressada demais, como se o jogo tivesse com pressa de acabar. Além disso, apesar da gameplay funcionar bem, o ritmo sofre bastante em algumas áreas que acabam ficando chatas e arrastadas. Principalmente a parte do Heisenberg, que pra mim é facilmente a mais cansativa do jogo. Sem contar que as lutas contra os chefes, no geral, acabam sendo um desperdício e o chefe final é simplesmente esquecível e tedioso. Então, no fim das contas, Resident Evil Village é um jogo bom, mas pra mim ele é um péssimo Resident Evil. Mesmo carregando o número 8 no nome, ele passa muito mais a sensação de um spin-off do que um jogo principal da franquia. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu não tenho nem o que dizer, cara. Acho que eu já disse tudo que eu tinha do Village. Joguinho bom de ação. Mas só isso. Como Resident Evil é uma afronta, é um delírio. É melhor esquecer e fingir que nunca aconteceu. Porque é realmente muito ruim. Meu Deus.